sabe o que vai ter hoje? Retrato. Retrato de foto? Não, retrato do RH do nosso Brasil. Então roda a vinheta. Fala, T&D! Este episódio, eu estou ansiosíssima. Já te agradeço, Igor, por essa indicação dessa convidada que está aqui com a gente. Vamos falar de pesquisa, de pessoa para pessoa. Vai ser isso, Igor? É isso aí, de pessoa para pessoa e falar sobre cuidado, né? E o papel de cuidar de quem que é dentro da organização. Então, acho que essa que é a grande provocação de hoje. Estou super animado para o nosso papo. E de estar mais uma vez aqui com você, compartilhando e levando um pouco dessas nossas provocações, dessas nossas ideias para o nosso público aqui do Fala T&D. Vamos apresentar a nossa convidada, então, é a Anne Bertoli. Ela é cofundadora da consultoria De Pessoa para Pessoa, que lindo esse nome, especializada em relações humanas no trabalho, atua em processos de transformação cultural, fortalecimento de lideranças, defendendo aí o cuidado como competência, estratégia de negócio e facilitando o desenvolvimento prático de habilidades humanas, tudo isso e muito mais que ela vai falar com a gente nesse podcast. Então, bem-vinda, Anne. Obrigada, gente. Me sinto bem-vinda. Isso mesmo. Se sinta muito bem-vinda. A gente já quer saber, teve aí essa super pesquisa que vocês fizeram, e por que esse tema cuidado causa tanto desconforto ainda nas empresas, Anne? Acho que a primeira coisa que eu vou contar para vocês é que eu acho que eu prefiro chamar de uma escuta e não de uma pesquisa. Olha, que bacana. Tem uma história, porque eu chamo de escuta, né? Então, nos últimos anos, a gente está sempre trabalhando com o RH e para o RH muito. E esse RH, a gente está na relação com ele, né? Ali conversando, e a gente acaba construindo esse lugar de segurança e ouve muita coisa desse RH. Um RH que vem contando pra gente o quanto tá cansado, o quanto às vezes se sente desesperançoso, acho que eu posso usar essa palavra, né, daquele ambiente, começa a achar que é um ambiente que não vai mudar como eles imaginam, como o potencial que eles veem para os ambientes corporativos talvez não vai ser alcançado. Então a gente começou a escutar isso. E aí a gente é conectado com um grupo de RH de BH, que chama GDP, que tem ali, eles têm acho que quase 50 anos, na verdade, ali reunindo os RHs de várias empresas e discutindo. Eles falaram, vamos se aproximar mais dos RHs, vamos ouvir o que eles têm para dizer sobre isso, da onde que vem esse cansaço, por que eles estão desesperançosos. E aí a gente começou a ouvir esses RHs, que são, eles têm acho que mais ou menos uns 150 RHs envolvidos ali, e aí depois a gente acabou abrindo também para alguns outros RHs da nossa rede para fazer essa escuta. Então, acho que eu prefiro até chamar de escuta mesmo, porque foi uma coisa que tem número, tem muito número que a gente gerou, mas a gente se pautou muito também na parte qualitativa, assim, no que eles tinham para dizer e bastante no que eles diziam, como reverberava na gente o que a gente pensava e sentia ao encontrar esses depoimentos, essas respostas. Só que você me fez duas perguntas, né? A primeira, você falou da pesquisa, eu tô te trazendo que eu gosto muito, prefiro mesmo chamar de escuta, eu acho que legitima mais o que a gente fez. E a segunda é por que é desconfortável falar de cuidado. Eu acho que a primeira coisa que eu posso pensando por que é desconfortável, porque aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente ainda não tem o repertório, não tem recurso suficiente para dominar, acaba sendo muito desconfortável. Para a gente como indivíduo ou como sistema. Então, eu entendo que o cuidado ele ainda é muito visto como intangível. Eu acho que nós, como pessoas, gestores, tomadores de decisão, nós ainda não temos, na maioria, realmente repertório e recurso para falar disso. Então, muito desconfortável. Acho que um outro jeito da gente olhar para esse desconforto é porque esse é um assunto que já chegou na nossa cabeça. A gente já sabe o que é cuidado. A gente sabe que o cuidado é algo importante, não só para as pessoas, mas para o sistema, que é o negócio. Mas a gente ainda mantém isso só no nosso discurso e não consegue, de fato, na prática, fazer com que isso seja sentido no dia a dia. E tem uma pergunta que acho que responde essa resposta. Gostou? Uma pergunta que responde? Uma pergunta que responde. Uma pergunta que responde, que é assim, o que você está gerando para as pessoas que cuidam dentro da sua empresa? Se a resposta for exaustão, seu negócio está fadado ao fim. Se a resposta for saúde, é possível que o seu negócio tenha um belo futuro pela frente. Uau.
Já dava para acabar o podcast aqui. Ó, tá vendo? O que você está gerando nas pessoas que cuidam das suas pessoas? Se for exaustão, meu caro, com certeza a empresa não vai bem. O cuidado não pode drenar as pessoas, né? Acho que quando ela está se sentindo exaurida, drenada nessa intenção constante de promover o cuidado e não está tendo espaço para o autocuidado ou para ser cuidada também, é um grande problema, né? Sim. Aí a gente vai entrar realmente num outro caminho, né? E eu acho que fala sobre esse desconforto também, né? Vamos pensar aqui como que a gente, nós três, por exemplo, sentimos de cuidado. Eu não sei como são nos ambientes em que vocês vivem, mas é muito comum que o cuidado seja centralizado em todos os ambientes que a gente convive, seja no nosso ambiente pessoal, seja no ambiente profissional, seja dentro da nossa casa. Todos os ambientes, geralmente, o cuidado ele está centralizado nas pessoas. Ele não é algo que todo mundo... Tem muitos discursos, inclusive, que sustentam a centralização do cuidado. Né? Uma história comum, né? A mulher tem mais jeito. Né? O homem não tem tanto jeito. Então, todas essas nossas crenças e todas essas nossas frases prontas fazem que o cuidado esteja centralizado. Então, quando a gente olha para a empresa, é a mesma coisa. O cuidado está centralizado. O cuidado hoje é responsabilidade do RH. E é uma responsabilidade que é uma área que não nasceu para isso. Então, eu não sei há quantos anos estamos no RH, né? Mas estamos há algum tempo no RH e a gente lembra que a RH nasceu como DP. Sim. Né? Departamento Pessoal, processo. RH é área de suporte de negócio, não é área estratégica de negócio, né? Então, ele nasce dessa forma e, ao longo do tempo, ele vai adquirindo outras responsabilidades, vai recaindo sobre ele outras expectativas. Então, aumenta muito, mais pós-pandemia. Então, a gente está pensando, pós-pandemia, é assim, todos estão cansados, todos estão exauridos. RH, por favor, cuida. Né? O liderança pede isso, o tomador de decisão pede isso, os resultados pedem isso, porque tem essa camada que está impactando o resultado. E o RH tenta fazer isso, mas ele não recebe na mesma proporção a responsabilidade, tanto quanto ele poderia receber também de suporte, né? De recurso. Então, por isso, a centralização do cuidado também ela é muito pesada, porque além de ser centralizado, ele também tem uma responsabilidade desproporcional com o recurso que a gente recebe. Os RHs ou qualquer outra figura central de cuidado. Engraçado que quando você ia falando, me veio uma obra do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Não sei se vocês viram, se vocês leram o livro ou viram o filme, que eu acho que é super indicado. Então, na situação ali, a gente tem uma epidemia de cegueira, as pessoas vão ficando cegas, e fica uma pessoa só que consegue ver, que consegue enxergar. Então, recai sobre essa pessoa a responsabilidade de cuidar de todos os outros, porque só ela consegue ver. Então, ela precisa dar conta disso tudo para outro. É claro que essa exaustão vai se colocando diante dessa pessoa que teve essa responsabilidade. Aí o ponto se todos nós podemos ver, por que está recaindo esse cuidado só sobre um departamento, ou sobre uma pessoa, ou só sobre algumas pessoas? A gente pode fatiar esse cuidado e gerar algum processo que seja, assim, ali feito, organizado por um departamento, mas que não é só ele que é responsável, já que todo mundo consegue ter essa noção. Então, me veio isso. Vamos falar dessa escuta. O que vocês conseguiram colher disso? Existe um abismo, alguma coisa assim, entre expectativa e realidade? Traz pra gente o que vocês conseguiram perceber. Esse é um ponto que está no relatório que a gente gerou dessa escuta, realmente. Ele está nesse lugar. Gente, não estou acostumada com o microfone. Todo mundo já entendendo, bora nós. Então, vamos lá. Esse é um ponto, justamente o que a gente acabou de mergulhar um pouquinho, né? Sobre o abismo entre a expectativa que se tem do RH e o recurso que se dá para ele. Mas se a gente for mais um pouquinho a fundo para entender isso, eu posso fazer uma pergunta para os RHs, que eles pensem que estão nos escutando e digam,
Vocês têm budget para trabalhar cuidado? Vocês têm quantidade de pessoas suficiente na equipe de vocês? Essa pergunta aqui. Retórica. Né? É retórica Exato. já, né? Sim, Todos nós já sim. sabemos que não tem o budget. Inclusive, eu senti, como consultoria mesmo, que esse foi um ano muito atípico. Acho que econômico. Não vou falar de economia, não sou dessa área, mas sinto na pele esse impacto. E o primeiro lugar onde enxugam é dentro do RH, e são principalmente nessas ações em que a gente ainda não sabe medir. Eu não vou dizer que não dá para medir. Acho que a gente ainda não sabe medir. Né? Então, assim, o RH ele não tem recurso para trabalhar isso, e é sempre a primeira coisa que é cortada. Tem uma coisa engraçada, né? Também histórico, né? Tem um cálculo que, se a gente joga na internet, a gente acha que tem que ter uma pessoa do RH para cada 100 colaboradores. Eu não sei se vocês, em algum momento da vida de vocês, Tem você já cálculo, se... esse é o Existe. cálculo. É uma coisa... Entendi. não é científica nem praxe. nada, é tipo uma coisa de praxe, exato. É um conhecimento Um popular. benchmark. É um conhecimento popular, assim, que foi se gerando, muito antigo, ou seja, muito difícil que se aplique. Mas é legal a gente olhar para isso, porque é tão surreal pensar que, por exemplo, é uma ideia que se criou há muito tempo atrás, talvez quando nasceu o RH como DP. E hoje a gente esteja tendo a mesma expectativa que essa mesma equipe vai conseguir dar conta da complexidade do sistema que está tornou. longe. Então, esse é o abismo. Então, é muito grande. Então, dá uma sensação, eu acho que, pensando assim, hoje, vou dividir, tá? Tomadores de decisão que olham para o negócio de forma separada do cuidado. Não determinando que seja assim em todos os lugares, mas eu acho que, de uma forma generalista, a gente pode olhar assim. Não sei se vocês concordam comigo, né? E aí fica esse tomador de decisão pedindo para o RH resolver tudo, e o RH desesperadamente tentando fazer tudo com muito pouco e não dando conta. E aí ele já era. E quando ele adoece, todo o sistema adoece. Né? E aí, esse paralelo com a família da gente é um negócio bem simples, nesse negócio Sim. do cuidado. Não sei como é na casa de vocês, mas na minha, se eu adoeço, isso que eu cuido muito da não centralização do cuidado. Mas se eu adoeço, meu parceiro e meu filho... E tem uma questão, assim, e aí trazendo para... Acho que tem dois vieses, né? Trazendo um pouco para essa ideia da questão em casa, tem a expectativa e até talvez definição do que é cuidado, né? Às vezes a gente... Eu com a minha esposa, assim, a urgência dela para resolver algumas coisas é totalmente diferente da minha. E aí normalmente é onde que a gente tem poxa, eu posso fazer depois isso. Ela prefere que seja feito naquela hora, e aí ela acaba achando melhor ela ir lá e fazer. Por um lado fica confortável para mim, ok, tá feito. Mas gera uma sobrecarga. E aí na organização também, acho que dá para fazer esse paralelo, porque assim, as expectativas são diferentes, e dessa demanda por cuidado, e tem um pouco também dessa coisa do RH querer absorver todas essas demandas e gerar essa sobrecarga, né? Então tem um jogo de tensão e equilíbrio aí para ser trabalhado. Essa é a pergunta que mexe comigo. Esse teu comentário, essa percepção, é a pergunta que mais mexe comigo, é a pergunta que mais faz ebulir coisas dentro de mim. É cultural. Tudo que é cultural se torna automático pra gente. Se a gente não coloca intenção, Perfeito. ele se mantém e se sustenta. Né? Eu estava ontem numa roda de mulheres, facilitando uma roda de mulheres. Amo roda de mulheres. Acho muito potente. Tem algo sobre isso, sobre o RH também, a maioria é mulher, então é por isso que também recai muito, é uma repetição e eu cultural. Falei isso, mas é um exercício que eu tenho feito muito para tentar entender a urgência dela e também que ela entenda um pouco a minha urgência. Assim, O que eu vejo, assim, e eu acho que... isso está no relatório, para as pessoas depois baixarem, tem coisa sobre isso no relatório. Essa nossa necessidade de intencionar novos comportamentos quando a gente quer realmente levar a nossa cultura para um outro lado. Né? E o que é esse... Eu quero ser bem objetiva, assim, tentar ser bem clara nessa resposta, porque assim, se a gente deixar no automático, nós vamos continuar simplesmente repetindo. Então, eu estava falando da roda de mulheres, foi isso. Estava falando da roda de mulheres e ela falou assim, olha, na minha casa, ela falou muito parecida com você. Eu gosto de acordar e estar com a cama pronta. Se eu deixar para meu marido, ele não vai fazer. E outra, se ele fizer, ele vai fazer de um jeito que eu não gosto. Eu também, se eu preciso pegar um prego, é bem simples assim. Eu não vou fazer porque ele sabe melhor. Eu falei, pois é, porque você está arrumando a cama a vida inteira. É óbvio que você é boa. Muitas coisas que você realmente se tornar boa na vida é porque você fez muitas vezes.
E aquilo que você não faz nunca, você realmente vai te faltar repertório, prática. Né? Então, se a gente quer mudar, a gente vai precisar dividir isso. Dá para dentro de casa. Então, assim, se sustentar mesmo. Troquem os papéis, assim. Na minha casa foi o que aconteceu. Mas eu não quero falar só sobre a casa, quero falar sobre o negócio também. Mas, assim, na minha casa tem. Hoje é meu marido que cuida das roupas. Sempre fui eu. Há alguns anos é só ele. Eu nem cuido mais nada. Ele cuida tão bem ou melhor do que eu cuidei. Do jeito dele, mas minhas roupas... Gente, tá ótima, tá? Tá, excelente. Tá, não tá? E nas empresas é algo sobre isso também. Como é que a gente intenciona? Então, você falou, o que é cuidado? Né? Cuidado, para mim, é a qualidade da tua escuta, que é muito ligado a habilidades humanas e muito sutis, mas que dá para medir. A gente pode falar disso em algum momento. Né? Como é que a gente intenciona essas habilidades? Então, no nosso relatório, a gente colocou uma série de ações para a gente intencionar isso. Então, tem uma escala que vai... Algumas ações que dependem dos tomadores de decisão, né? Que para entrar ali num acordo, porque na nossa casa, entre uma conversa entre o casal, entre os parceiros, a gente resolve. Na empresa, a gente precisa de uma voz que é escutada por todo mundo para determinar o que é estratégico e o que não é estratégico. Uma vez que aquilo é determinado como estratégico, você fortalece que as outras áreas possam trabalhar, de fato, com energia naquilo. Porque aquilo que não é estratégico, ninguém vai pôr energia. E aí tem uma série de ações práticas que você pode fazer para você intencionar. E aí isso é importante. Não intencionou, você vai continuar... Ela vai parecer sempre que a sua esposa é muito mais ágil. Vou chamar de ágil, tá? Sim. Porque ela é muito mais ágil do que você. Só que se você for fazer isso sempre, você vai ficar ágil. Só que alguém tem que dizer que isso é importante dentro do sistema. Não, e é na questão da agilidade do fazer e também da percepção do que está errado. Né? Por exemplo, porque para mim, assim, arrumar a cama, por exemplo, eu posso arrumar mais tarde. E ela... Não é nem o caso, né? Eu estou usando só como exemplo. Sim. Para ela é a hora que sai da cama. Ou mesmo na organização, né? Para a gente trazer o exemplo da organização, o gestor percebe um problema depois do que o RH já está sofrendo com aquele problema. Sim. E se ele sempre correr para o RH como uma pessoa para resolver e não uma pessoa para ser companhia e trazer recurso para que ele desenvolva o próprio olhar dele... Vai ficar sempre nessa. E aí que eu acho que aí, conectando com um outro ponto, que é a hora que o líder demanda perceber o problema, vai lá para o RH e o RH vai ter que se dobrar com os recursos que tem para resolver. E aí fala assim, tá, o quanto que o RH consegue argumentar para falar assim, tá, o que a gente precisa fazer, onde a gente vai chegar, e para falar assim, não, peraí, eu não tenho recurso, a gente precisa desses recursos, vamos definir qual que é a estratégia, quais são os objetivos e qual que é a intenção da gente fazer essa ação, esse cuidado aqui. E aí ter esse repertório, talvez, de argumentação e questionamento de uma demanda, né? Porque a gente fala muito do T&D que simplesmente vai tirando pedidos. Veio uma demanda, vamos tirar pedido e não faz uma investigação das causas adequadas, né? Isso daí é um grande desafio para o RH ser chamado estratégico, né? Ele está fazendo umas perguntas que mexem comigo. Mas a intenção é essa. Depois a gente cuida certinho. Não, mas mexe no sentido de que é isso. Quando você traz essas perguntas, eu vejo que você traz muito para essa realidade mesmo do que a gente vive nas empresas. Essa fala de que daí o RH não tem um repertório estratégico é a fala perfeita para todo tomador de decisão que não está pronto ainda para investir no cuidado. Então, é muito mais fácil eu dizer que o RH não tem repertório do que eu dizer que eu também não tenho repertório sobre cuidado. Né? Ao mesmo tempo, tem muitos tomadores... Eu quero ganhar os tomadores de decisão, eu não quero ir contra eles, né? Ao mesmo tempo, eu também entendo que nós, RHs, precisamos nos relacionar com o que hoje é chamado de estratégico. Eu quero cuidar muito, porque o cuidado é estratégico, então quero, entre aspas, sempre falar disso. A gente tem que se relacionar cada vez mais com isso, porque não dá para a gente esperar com que o tomador de decisão caminhe ao nosso encontro, o que é uma pena. Né? É uma pena porque, querendo ou não, o tomador de decisão é a pessoa que ainda detém. A gente está em relações de poder. Então, quem tem mais poder é quem tem mais recurso. É quem tem mais possibilidades. Né? Porque quando a gente convoca muito o RH, a gente está convocando um ato de heroísmo.
Só que nós somos seres humanos. A gente precisa de um ambiente que facilite que aquela pessoa realmente se desenvolva, se aproxime e aprenda sobre estratégia. Não adianta eu só ficar pedindo dela. Qual é o espaço que eu abro para ela? Qual é a mesa que ela participa? Quais são as decisões que ela vem, fala sobre aquelas decisões, erra às vezes, e eu não vou puni-la porque ela errou. Nós vamos nos desenvolver juntas porque eu vou te trazer para o negócio. Então, eu acho que eu acho que isso é um salto evolutivo bem grande para a gente pensar, para a gente cuidar e lembrar quem está no poder, porque junto com o poder vem muitos privilégios. Sim. E o que a gente faz com esse privilégio? E a gente não usar isso como um paninho quente para dizer que eu não estou investindo nisso porque o RH não tem repertório. Então, a pergunta é, como você pode facilitar que este RH tenha repertório? Se isso é importante para você, se isso é importante para o seu sistema, se você já entendeu que o cuidado, que as empresas que souberem cuidar não vão só trazer resultado, mas vão perdurar... Puxe o seu RH para o seu lado. Facilite que esse RH tenha acesso e não cobre. Não, mas e aí que tá. Só para pontuar, o RH tem repertório. E tem muito repertório. O que precisa é abrir espaço para o RH poder usar esse repertório na organização, né? E abrir esse canal de comunicação e alinhar esse entendimento. Mas você sabe que eu acho que às vezes a gente não tem repertório mesmo totalmente conectado. E eu não acho que todos nós temos que ter todos os repertórios. Sim. Eu acho que a gente pode ter repertórios complementares. Sim, são os repertórios específicos que precisa criar esse fluxo para aceitar. E eu vejo, porque como eu já estive RH dentro de uma empresa como CLT, eu estava tão ali focada nas minhas próprias demandas, em tudo, que eu não conseguia estar o tempo inteiro conectada. Então era muito importante que na hora que eu estava, e eu tive muita sorte de ter diretores, enfim, executivas perto de mim, mulheres incríveis que me traziam para a mesa, e aí eu trazia meus pensamentos e elas me ajudavam a posicionar o meu pensamento e a minha visão dentro da estratégia. Até porque se eu não tivesse lá para trazer o meu repertório para elas, elas também não teriam o que posicionar. Elas ficariam simplesmente com um ponto de vista que não incluía o cuidado. Então, a gente ia para a mesa, não tinha que entender totalmente do negócio, elas não tinham que entender totalmente do cuidado, mas a gente legitimava e validava ambas as nossas visões e percepções, e juntas a gente montava algo extremamente estratégico e que cabia. Não era uma briga de poderes. É isso. Era uma soma de... E eu aprendi muito sobre negócio nessa minha experiência. E eu tive uma em específico durante 5 anos, que eu aprendi muito, eu falo brincando, que foi tipo Kubitschek. Eu fiz 55, mas foi por causa disso. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que antes estavam focadas só em resultados de curto e médio prazo, eu não tenho dúvida, porque eu escuto. Eu tenho uma delas hoje, que é consultora, e eu vejo nas redes dela muito do repertório que a gente construiu junto, não o meu. E o meu também não é só meu. Eu vejo muito do nosso repertório integrado. Dessa construção, dessa Exato. é o fluxo, né? É o fluxo dessa relação que precisa ser... Vamos pôr na mesa tudo que a gente sabe e vamos considerar tudo e ver qual é a melhor estratégia considerando todos esses nossos conhecimentos. E isso fala muito sobre o RH parar de ser área de suporte. É isso. Porque hoje você entra a pessoa, o diretor de operação desse lado, o diretor de vendas desse lado... E o RH, se tiver na mesa, tá no círculo de fora. Sabe aquela cadeirinha que fica fora da mesa porque ele não cabe? A mesa é pequena? Provavelmente. Então, a gente precisa pensar nisso mesmo, né? É ele que tem que conquistar o lugar dele, ou será que a gente tem que abrir a roda para esse RH entrar? O que significa dizer que esse RH também precisa de cuidado? Eu acho que ele precisa desse olhar intencional, dessa inclusão. Né, a gente pode falar em algumas camadas. Quando eu falo desse jeito de um lugar na mesa, a gente está falando de um reconhecimento institucional da presença dele, do conhecimento dele, não só sobre esse conhecimento teórico do que é cuidado, mas do conhecimento dele na relação com as pessoas da empresa. Porque o RH é a pessoa que mais sente o que está acontecendo. Ele é o melhor coletor de dado quente. Né? Porque é isso, é como as pessoas estão se sentindo, como que elas estão se encontrando, quanto que elas estão cansadas, se não estão cansadas. Então, tem essa camada. E tem uma camada também mais sutil, que é mais conhecida nossa, que é a camada mesmo de ele sempre prover muito recurso. Então, assim... planos de saúde, enfim, aquela coisa que é o básico, que nós todos já sabemos, é importante, a gente só precisa incluir outras camadas de cuidado, mas ele está sempre provendo isso para os outros, mas não está provendo para si. Né? Tem uma pergunta que eu acho que está no relatório, que é: quem que é o RH do RH mesmo? Quando eu, RH, tenho um problema com o meu time, quem é que eu chamo mesmo? Porque às vezes eu também estou cansada, estou com a minha relação desgastada. Então, cuidar do RH é isso. E tem muita coisa que a gente pode falar. Por exemplo, no relatório... na nossa escuta, as pessoas falaram muito, por exemplo, sobre a necessidade de pausas.
Isso vale para todas as áreas, mas eu vou focar assim no RH para falar agora. A gente trabalha muito com sprints de trabalho, né? Vamos fazer uma pesquisa de clima. Pá, tem 3 meses de trabalho seguidos. Vamos fazer um lançamento de um movimento de desenvolvimento de liderança, sprints de trabalho. E aí eles grudam um sprint no outro, sprint no outro, sprint no outro. Não tem... Sobrepõe, na verdade, não é só ligar um no outro. Tem esse aqui em cima, tem esse acontecendo ao mesmo tempo, aí começa um outro junto, aí vem uma outra coisa acontecendo. Então tem uma coisa do over, que assim, e aí todo mundo tá sentindo isso, por isso que eu não vou isolar o RH, tá todo mundo sentindo isso mesmo, tá rolando isso no nosso momento, na nossa era. Mas por que eu boto o RH no centro? Porque ele é o primeiro que, se não for cuidado, se a gente não começar flexibilizando pela área dele, experimentando pela área dele, descobrindo pela área dele, o impacto é maior no todo. Porque é aquela coisa, se quem cuida adoece, o sistema adoece. E quando o sistema adoece, a gente perde tudo aquilo pelo qual a gente está trabalhando a vida inteira. Porque é para isso que as empresas trabalham, que é para dar resultado, produtividade. Se esse RH adoecer, o impacto é direto. E eu não estou falando isso de achismo. Tipo, hoje a gente tem muito dado. Eu não preciso citar dado aqui. Vai lá no relatório e vê, tem um monte de dado. Mas tem dado... alguma coisa para eles terem vontade de ir lá pegar o relatório. Inclusive, a gente vai deixar o link aqui para vocês Isso, deixa. Gente, o relatório tá gostoso de ler, ele tá fluido, ele tá numa linguagem acessível. A gente organizou o relatório muito em contando a história do RH, mesmo, aquela história que a gente falou no começo, assim, do que é o RH, como que ele foi criado, como que ele foi parar nesse lugar. A gente, pensando na ordem dele, a gente faz uma colheita de tudo que a gente ouviu de escuta. A gente estabelece 4 pontos principais dessa escuta, tipo, 4 grandes insights que a gente teve ao escutar as pessoas. E o que eu, particularmente, acho que foi o mais legal. Foi que a gente conseguiu enumerar daí os 7 movimentos possíveis para você movimentar com mais intenção o cuidado dentro do seu sistema organizacional e observar os impactos. Até tem uma coisa importante que eu acho sobre isso, que é assim, eu reconheço muito a complexidade do mundo hoje. A gente não busca solução. Então, nesse relatório não tem solução. Então, sinto muito, se alguém procurava solução. Não tem. Mas tem movimentos possíveis. E aí, cada sistema tem que experimentar esse movimento, adequando à sua própria cultura e observar os impactos de cada um desses movimentos para entender se, de fato, eles estão gerando o resultado, né, que a gente Se espera. faz sentido, né? Exato, se faz olhar sentido. e falar assim, puxa, isso aqui é um olhar para essa questão do cuidado, isso aí tem que fazer sentido e ver o que faz e organizar. Então, são 4 pilares e 7 movimentos, é isso? São 4 pilares. São 4 pilares. Você vai querer saber eles? Oh, meu Deus do céu. Não, fala fala dois, falam alguns aí para esse povo Tá, ficar eu com lembro dos vontade de ir números, atrás mas disso. assim, acho que a gente observou 4 grandes comportamentos. Um é que o RH estava adoecendo, o outro é essa questão da distância muito grande entre a expectativa sobre o RH e aquilo que ele tem de recurso para, de fato, entregar adequado à expectativa. Tarará, gente, por favor, baixem o relatório. Alguém aí? Aquelas me mandam uma cola. E tem mais 2. Vai para os movimentos. Não, mas acho que os movimentos, fala. que a parte Esses mais 7 legal, que eu acho movimentos, que o que é possível? é isso, é colocar em prática, colocar a roda girando. Gente, mas desculpa, eu não lembrei. Dos 4, eu devia ter trazido um Mas relatório impresso. tá o link aí. Mas sabe o que eu lembro? Eu lembro que, assim, eu não vou lembrar do 7, mas tem uma coisa muito legal. Ótimo, me chama. Tem uma pra chegar perto do microfone, gente. Tem uma coisa que eu gostei, eu organizei pra eu lembrar sempre. Apesar deles serem 7 movimentos, eu dividi ele em 3 pilares. Isso é ótimo pra gente, ajuda, né? O primeiro é o pilar mais do movimento institucional de reconhecimento e legitimação do papel estratégico do RH dentro das empresas. Esse movimento todo que a gente está falando, quando eu faço assim, é para trazer ele para a mesa. Né? Então, esse é o primeiro. Então, são os movimentos que dependem dos tomadores de decisão. Tem uma coisa muito simples que é declarar. Tipo, os tomadores de decisão, os executivos, o conselho, quanto mais alto aí na sua empresa, essa pessoa precisa declarar que, a partir daquele momento, ele gostaria que o cuidado fizesse parte do movimento estratégico dentro da empresa. E aí ele começa a pedir para que as pessoas se movimentem e tragam isso, de fato, para a prática estratégica do dia a dia. Né? Dentro disso também entra aquela questão da gente ter a quantidade de pessoas adequadas dentro do RH. Então, senta com o RH, ajuda o RH, entende qual é, dependendo do que se espera e que se deseja do RH, qual é a melhor estrutura ou a mínima estrutura viável
que ele precisa dentro da área. Num segundo patamar, eu não vou patamar, tá? Porque não tem ordem, assim, de importância. Acho que a gente está falando de ações que dependem um pouco mais do RH e também das pessoas do sistema no geral. Que daí a gente está falando dessa coisa dos benefícios, da flexibilização, da gente quebrar um pouquinho os paradigmas. É chover molhado, mas é muito importante que a gente escolha um ponto ou outro, que nem eu falei aqui. Começa, de repente, a flexibilizar para o RH, depois dele entregar um grande projeto, sei lá, dá meio dia de folga para ele dormir até mais tarde, chegar um pouco menos cansado na empresa para começar uma nova conversa. Né? Então, aproveitar melhor mesmo os próprios benefícios simples do dia a dia. Hoje mesmo, eu estou conversando com um cliente querido e eles estão com uma questão, eles estão com ótimos benefícios de saúde física, de saúde mental, inclusive de saúde social, e ninguém está usando. Né? Então, como que o próprio RH utiliza? Como que a gente abre, como tomador de decisão, a gente abre espaço para que ele tenha tempo para isso. Tem práticas ótimas. Me lembrei da ClearSale, que tem uma prática ótima. Eles paravam uma vez por semana, 1 hora exatamente, onde todo mundo parava para descansar ou para estudar. Era obrigatório, tipo, todo mundo junto. Vamos parar agora. Então, existem práticas. De repente, começa no RH. Então, essas são as 8 para a gente inserir o cuidado. E no terceiro patamar, qual que era mesmo? Sim, habilidades humanas e sutis. Né? Que a gente traga as habilidades humanas e sutis para dentro do programa de desenvolvimento. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante sobre isso. Eu, particularmente, não aguento mais ver conhecimento blocado. Aula, vamos fazer um treinamento de comunicação. Vamos fazer um treinamento de liderança. E assim, habilidades humanas e sutis, elas têm que estar de forma transversal em todos os nossos treinamentos. Então, assim, a gente vai começar um treinamento fazendo check-in, galera. Nós vamos começar uma reunião fazendo check-in. E ninguém vai achar ruim, porque a primeira pessoa que vai curtir vai ser a liderança. Né, que a gente vai... Olha, nós vamos instituir check-in daqui para frente. Nenhuma reunião pode ter menos do que 5 minutos de troca individual entre as pessoas. E aí tem um monte de coisa para a gente usar de recurso, de artefato, de dinâmica super curta e super simples. De pergunta provocativa. Sim, então assim, a gente tem que dar um jeito da gente desenvolver habilidades humanas e sutis. Não dá para escuta ser... uma conversa em cima de perguntas retóricas mais. Não dá, a gente precisa abrir nossa escuta. Né? E o que não falta é recurso de gente simples. Tipo, uma das coisas que eu mais gosto de estudar de repertório é coisa assim, que é igual cozinhar. Só cozinho se demorar meia hora na cozinha, mas aqui isso eu não cozinho. E assim, os artefatos que a gente usa hoje tem que ser artefato curto mesmo. Artefato que cabe no dia a dia. 5 minutos antes da reunião. É uma pergunta no final da reunião. É um Padlet. Hoje eu fiz uma entrega de manhã. Vamos fazer uma colheita rapidinho de 2 minutos no Padlet? Cada um faz a colheita só de um Padlet. Não sei se vocês já usaram online, né? Joga aí, vocês vão ver, bem simplesinho. Colhe um post-it online, gente. Sim, é um muralzinho que coloca lá. De cuidado. Tipo, o que nós esquecemos de falar que eu preciso considerar? Olha que pergunta de cuidado poderosa. Sim. Eu não tenho tempo para conversar com você, mas depois, quando eu estiver fechando o assunto, eu posso ler o que não deu tempo de falar e que eu não vi, que nós ainda estamos cegos. Isso é total cuidado. Isso é consideração pelo que é importante do outro e que eu não consigo ver. Então, a gente organizou os movimentos nesses 3 jeitos. Então, assim, tem para todo mundo. Mas uma coisa é importante, se o tomador de decisão não instituir, não vai ter liderança que vai começar uma reunião com 5 minutos de check-in. Elise, eu tô dominando aqui. Eu vou indo. Não, e eu tô falando demais também. Excelente. Nós estamos quase no final, tá bom? Vai aí que eu vou mandar mais uma, já estamos quase. Acho que é rápido. O tomador de decisão tem que puxar. E quem vai conscientizar esse tomador de decisão? Como que a gente vai criar essa consciência do tomador de decisão para chamar o RH, para instituir o cuidado como um pilar estratégico? Como é feito isso? Vai acabar caindo para o RH também, choque, né? Não vamos chocar eles, não. A gente... Você sabe que a gente está trabalhando no relatório em outros tipos de conteúdo também. Porque a gente sabe que só os muito interessados abrirão o relatório e lerão todas as páginas dele. Acho que ele deve estar com umas 20 páginas, tipo revista. Provavelmente assim. alguém do RH. Provavelmente alguém do RH. Ou talvez até a liderança do RH não dá conta mais, vai pedir para alguém que trabalha com ela ler e depois trazer os pontos principais. Tudo bem. Então, a gente já está cuidando disso, né? Então, a gente está desdobrando em algumas ações. Então, a gente está dizendo... até acho que a gente fez um grupo de WhatsApp na sequência do nosso encontro de discussão sobre o relatório que a gente fez. E aí a gente está indicando, levando alguns documentos ali para dentro. Então, a gente já colocou um que fala os primeiros passos para cada uma das pessoas poderem. Quando eu falo para cada uma das pessoas, são os atores. Primeiros passos para o tomador de decisão, para o RH e para as pessoas do sistema.
E a gente também vai, essa semana... Hoje, gente, acho que hoje eu tenho que fazer alguma... tenho que colocar alguma coisa lá, que é o resumo executivo, né? E aí tem um convite que é assim, se você é o RH, pega o resumo executivo e pede meia hora com ele. Senta, leia um resumo executivo, que você vai levar menos de 5 minutos para ler, e discutam durante meia hora. Escuta. Usa do Thinking Environment uma dupla de pensamento, né? Você fala ali durante 10 minutos, ele só te escuta, não tem que te julgar, não tem que achar que tá errado, e deixa ele também falar todo esse tempo que você falou, e só escuta ele. E deixa decantar. Esse é o primeiro passo. Se ele é um tomador de decisão, a gente convida ele em um dos nossos materiais, a gente fala para ele, lê o relatório, chama o RH e lê o relatório do lado dele e vão comentando. Então, é para ser simples, mas tem que ter alguma intenção, porque a agenda tá cheia, de ambos. Sim. Só que assim, vamos falar sério, meia hora dá. Não dá? Vamos chegar mais cedo, amanhã, sabe? Não sei, vamos almoçar junto. Não é o ideal, mas é o possível para a gente começar a girar um pouquinho diferente. Então tem que ter um conteúdo, tem que ter uma intenção, algo que puxe o fio da meada para eu começar a me relacionar com o tema. Sim. Né? Então, a gente tem que puxar de algum jeito assim. Anne, vocês entrevistaram, falaram com mais de 120 RHs de empresas. Eu tenho certeza que muitas dessas coisas te atravessaram profundamente. Você que também está na cadeira e tem meio que quem vira RH em algum momento, meio que tem uma missão. Me traz uma frase, parafraseia aí alguém que você esteve nessa escuta e que de verdade te atravessou e proclama aqui pra gente essa fala, alguma mensagem aí que foi lá que te atravessou de verdade, que certamente acaba trazendo ali um resumo, uma ação para o relatório, mas acho que teve alguma frase, teve alguma coisa que te impactou de uma maneira mais especial. E aí talvez eu vou terminar a partir da primeira coisa que nos moveu para escutar os RHs, tá? A solidão. Me arrepiei. Então, acho que eu falei a coisa certa. Então, acho que é algo que foi verbalizado, que eu acho muito forte, é a solidão. E a gente estuda bastante também nessa questão da saúde social, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, só são reflexos, né, de um adoecimento geral que a gente está vivendo. Tem um dado bem importante da solidão, e aí posso convidar vocês para contar esse dado e pensar assim. Pensem nas 6 pessoas que vocês mais se importam na vida de vocês. Pensem na cabeça de vocês, lembrem do nome delas, né? Agora escolhe uma delas e pensa que essa pessoa está sofrendo de solidão profunda. Isso é o que acontece hoje. A gente tem dados da Organização Mundial da Saúde que diz que 1 em cada 6 pessoas hoje sofre de uma solidão extrema. Então o RH está solitário. Provavelmente uma dessas 6 é o RH. Então, assim, o RH está muito solitário. Então, isso não é um convite mais. Eu sempre tenho uma linguagem, sempre que eu gostei, muito humanizada, né? A gente passou muito tempo com essa bandeira da humanização. Acho que hoje eu estou com uma bandeira um pouco mais ativista, né? E ativista no sentido de dizer que não é mais um convite, é um chamado. Sim. E se este chamado não for atendido, os negócios não vão persistir. Não dá para falar de sustentabilidade de negócio, né? Não dá para falar em continuidade nenhuma, gente. Tipo assim, que sustentabilidade ainda eu acho que é uma palavra mais leve, sabe? Vai acabar. É sobrevivência. Sobrevivência vai acabar. E não é que vai acabar, tá acabando. Então, é só vocês botarem os números na mesa. Podem pôr, não tá como antes. Sim. Não tá. Então, a solidão, acho que essa coisa do eu vivo a solidão, estou muito sozinha, e convidar esse RH para sentar na mesa e a gente se desenvolver junto. Porque vocês, tomadores de decisões, também precisam. Às vezes eu também estou nesse lugar de tomadora de decisão. Querendo ou não, sou uma empreendedora. Então, eu tenho o meu negócio também, eu preciso estar nessa cadeira. Mas a gente precisa reunir isso, a gente precisa juntar. Tomador de decisão, a pessoa que olha para esse lugar mais sensível, sim, né? Eles precisam olhar junto para as coisas. Senão as coisas não vão dar certo mais. Anne, chegou o momento Toma e Devolve, TID, a gente fala uma palavrinha e você traz uma outra palavra, ou no máximo uma frase, mas é assim, ping-pong. Vou tentar. Vamos lá, Igor. Acolhimento. Responsabilidade. Compliance. Muito difícil e complicado, muda o nome. Boa. Futuro. Já chegou. E o que não é óbvio sobre a Anne? Ai, gente, acho que eu sou tão óbvia.
Não, tem com certeza alguma coisa que não tá no LinkedIn, que você não trouxe aqui. Aquela coisa que, assim, só os mais íntimos, sabe? Ai, gente, Sabe aquela coisa eu próxima, preciso. que não é óbvio. Ai, gente, sei lá, tem tanta coisa sobre mim. O que não é óbvio sobre mim? Tô tão óbvia. Muito difícil, eu sou óbvia, gente. É só chegar perto de mim que você vai descobrir tudo. Conta alguma coisa aí de casa, da família, do filho, Das do tatuagens. pet, da tatuagem. Gente, sim, ó, pronto. Fala Eu alguma gostei. coisa. Eu comecei a fazer isso. tatuagem depois dos 40, viu? Uau! Ah, tá vendo que Viu? coisa Aí, ó. incrível, que não é Pois óbvio. é, gente, eu sou do interior do Paraná. Lá no Também interior não do é Paraná, e eu fiz direito. Olha, pronto, agora Olha, você João, jogou de agora coisa. vai ter Pá! tudo agora. Puxou. Nossa, que gatilho, sensacional. E aí, pô, eu queria ser juíza. Como é que fazia tatuagem? Mas aí minha vida deu muitos, eu sou muito feliz com o que eu faço. Tanto é que couberam tatuagem. Nos últimos 5 anos, eu acho que eu fiz umas 11, assim. E eu amo, e eu vou ser uma velhinha bem tatuada. E parou? Claro que não. Não Vai para fazer nunca. Eu vou mais. parar, acho que assim, 2 dias antes de morrer, eu vou estar fazendo minha última tatuagem. Tá vendo? Só Eu amo. como dá pra descobrir um monte de coisa que não é Não, dá, óbvia. tem Você um não é monte. tão óbvia Mas assim, tá rapidinho bom? você vai descobrir, viu? Como que as pessoas te encontram? Gente, eu tenho. No meu Instagram tem um Linktree. Inclusive, no meu Linktree tem o meu WhatsApp direto. Uau, dá pra falar, dá pra Gente, chamar. dá pra falar direto comigo. Então, assim, não tô ali. Nem precisa mais ficar sozinha. então. Não, gente, tô super disponível mesmo. Amo trabalhar em parceria. Adoro descobrir. Eu acho que dá pra misturar, sabe? A amizade com o trabalho. E isso faz uma entrega de muito mais impacto. Dá não, é Então, até melhor, né? Eu gosto certeza. muito. Eu falei, agora já tô. Outra coisa, tô fazendo 45 anos. Não quero mais fazer o que não me dá prazer. Então, assim, Chegou clientes pra- legais. Me Venham. encontrem, venham, Me porque a gente encontrem. tem que se divertir, dar muita risada enquanto a gente transforma o sistema que a gente faz parte. Muito bem, Igor, bom. valeu? Valeu muito, tá vendo? Vamos cuidar das pessoas e transformar as pessoas, transformar os ambientes organizacionais em ambientes de cuidado mútuo, né? Muito bem. E não sobrecarregar Não. algumas pessoas ou um departamento. Nem que não seja pra agora, mas não vamos desistir, não. Vamos pôr na Não. intenção. É isso aí. Obrigada, Anne, de ter vindo aqui. Valeu. E obrigada, claro, você que acompanha a gente por aí, curte, comenta e compartilha aqui também o nosso conteúdo aqui do Fala TID. E claro, tá uma forma de cuidado, é também mandar para essa pessoa, olha, se cuida aí, tá bom? Olha, se precisar, tem eu aqui, fala comigo, não me deixa sozinho, tá bom? Até o próximo episódio, tchau. Valeu, tchau, tchau.